Olá, sejam bem-vindos ao nosso vídeo mensal do Fiagro. O vídeo desse mês é sobre o nosso relatório de setembro. Vamos discutir aqui todas as ações que fizemos, performance do fundo e também nossas visões macro e agro. Eu sou Bruno Lund, diretor da Ecogestão de Ativos, e aqui comigo está Antônio da Luz, economista-chefe da Ecogestão de Ativos. Olá Bruno, olá a todos os nossos telespectadores que acompanham aqui conosco o nosso vídeo mensal. Bruno, eu gostaria de começar te perguntando sobre os rendimentos do mês de setembro. Foram rendimentos até surpreendentemente bons. Fala para o pessoal como é que foi. Perfeito, Antônio. Os rendimentos desse mês foram bons, né? Como a gente vem entregando, a gente continua entregando CDI mais 4 na cota base 100. CDI mais 4 na cota base 100 nesse mês foi R$ 1,29, tá? Então o rendimento desse mês que você vai receber é R$ 1,29. Para vocês terem uma ideia de como está a performance do fundo no ano, tá? Os rendimentos que já foram distribuídos, incluindo esse 1,29, né, no ano, está em R$ 12,47, equivalente também a CDI mais 4 na cota base 100. A gente vem conseguindo entregar a nossa meta de CDI mais 4 na cota base 100, né? Ou seja, uma performance bem robusta, um track record bastante robusto. Tá? E desde o início do fundo, a gente já distribuiu, que foi em dezembro de 21, tá? A gente já distribuiu R$ 30,30, né? Quase um terço, né, de tudo que você já aplicou já foi distribuído, né, novamente. Tá? Então isso equivale, né, aqui desde o início do fundo a gente está rodando um pouco mais do que CDI mais 4, estamos rodando aqui a CDI mais 4,45, ou seja, acima da meta que a gente se propôs a entregar o resultado do nosso fundo. Em época de DI em queda, né, Bruno, quando a gente tem um resultado como esse de setembro, ele é bastante reconfortante. E como é que foi o mercado secundário? Perfeito, Antônio. O mercado secundário tem nos dado, né, bastante ânimo aqui, né? Vou começar falando um pouquinho de liquidez, número de cotistas e também do resultado do mercado secundário. Tá? Número de cotistas, nosso fundo vem crescendo abruptamente. Superamos os 7.500 cotistas, né, nesse mês de setembro, né, e início de outubro. Tá? Então, né, muito cotista. Lembrando que no IPO eram 613, a gente foi de 613 para mais de 7.500 cotistas. Tá? Então, a gente, né, os investidores estão gostando do fundo, então imagino eu que estejam basicamente a propaganda de boca em boca está fazendo outros investidores vir, né, e o fundo está aumentando, né, a sua família de investidores. Tá? Além disso, falando agora de, né, rentabilidade, tá, do mercado secundário, setembro foi um mês excelente, né, de rentabilidade do mercado secundário. O fundo rendeu 3,26%, então quando eu pego esse dividendo, né, que foi pago e mais a variação da cota, né, de mercado que estava no início do mês e no final do mês, né, o investidor que comprou esse ativo no início do mês recebeu, né, nesse mês R$ 3,26%, tá, de rentabilidade contra um CDI de 0,97, né? Então o fundo, né, devolveu essa rentabilidade para o investidor. Tá? Em 2023, só para vocês terem uma ideia, a rentabilidade de 13,81%, lembrando, isento de imposto de renda, contra um CDI de 9,92%, ou seja, um fundo que vem, né, performando de forma bastante robusta. Equivalente, eu sempre gosto de botar em CDI mais, equivalente a CDI mais 4,77, ou seja, no secundário a gente vem rodando, né, secundário mais rendimentos, a gente vem rodando acima de CDI mais 4. Tá? E desde o início, né, só falando da robustez aqui do resultado para a turma, 34,52%, tá, de resultado, né, isento de imposto de renda aqui para os nossos cotistas, e seu grosso a pá vai para 43,49%, um fundo que em 1 ano e 9 meses entregou 43% e 49% para os seus cotistas. Algo, né, bastante interessante e difícil de ser batido pelos pares aí da indústria, não só da indústria de fiagros, como também de todos os outros fundos que tem aí, multimercados, fundos de ações, né, fundos de renda fixa, né, e etc. E aí para esses fundos, por isso que eu gosto de falar do resultado com o gross up, quando você vai comparar como esses fundos pagam impostos, você tem que comparar, né, o resultado com o gross up, que é esse 43,49. Então, assim, uma performance, né, bem interessante e bem robusta. Tá?
Indo agora para a liquidez, né, a liquidez do nosso fundo, né, vem aumentando sobremaneira, tá? Ela vem girando ali entre seus 700 mil e 900 mil reais, tá? A liquidez média, tá, desse mês, tá, diária desse mês, foi de 725 mil reais, tá? Uma liquidez também bastante interessante para um fundo de 187 milhões de patrimônio. Ter essa liquidez é algo, né, bem relevante. Mês passado, só lembrando, foi de 840, né, mil reais de liquidez dia. Então o nosso fundo tem tradeado, né, tem negociado nesse patamar entre 700 e 900 mil reais ali de liquidez dia, o que é algo bastante interessante e importante para você cotista, porque você pode entrar no fundo quando você quiser, porque tem esses 700 mil reais aqui de liquidez dia, e também sair se você precisar dos recursos, né, numa eventual emergência, porque você tem essa liquidez. Então, né, tá fácil entrar no fundo, tá fácil sair do fundo por conta dessa liquidez mais alta. Maravilha, Bruno. E a performance, como é que foi a performance nesse mês? Perfeito, maravilha, Antônio. Falamos do secundário, né? Vou falar agora, eu sempre gosto de trazer aqui, além do secundário, a informação do resultado contábil desse fundo. O que é o resultado contábil? É como os ativos estão sendo acruados dentro do fundo, deduz as despesas e eu vou ter um resultado líquido. Tá? Esse é o resultado para você medir a saúde financeira do fundo, porque o secundário depende de lei de oferta e demanda. Então pode até ser que na lei da oferta e demanda o preço esteja alto, a rentabilidade esteja boa, mas não necessariamente o fundo, né, esteja saudável. Tá? Quando a gente apresenta aqui o resultado contábil, você está vendo de fato, né, a saúde financeira do fundo. Tá? Então, no mês de setembro, né, a rentabilidade foi de 1,30, tá? Equivalente a CDI mais 4,21, ou seja, rodando também acima da meta que é CDI mais 4. Tá? Perfeito? Então, esse foi o resultado de setembro. No ano, a gente está rodando a 14,58. Se eu trouxer isso para CDI mais 5,72, tá? E desde o início, cara, impressionantes 40 e 22%, equivalente aí a CDI mais 7,27. Ou seja, é um fundo que está tendo, né, não só a performance no secundário muito interessante, mas também a performance, né, contábil também de forma muito expressiva e muito interessante para você investidor também. Uma outra forma que eu gosto de olhar, eu sempre gosto de olhar 3 formas, né, que eu falo para vocês. Né? O secundário, o resultado contábil do fundo, né, e o resultado por cota. Né, porque o resultado por cota te dá uma noção de quanto pode ser pago, né, de rendimento para você cotista. Tá? Em setembro o resultado por cota foi de 1,28 e nós distribuímos, né, 1,29, como eu mencionei para vocês. Eu estava com um resultado retido no fundo de 79 centavos, né? Vim para um resultado retido agora de 78 centavos, aí 1 centavo desse resultado retido. Exatamente, nós geramos resultado, né, um pouco mais para trás no fundo e agora, para a gente, né, fazer frente à nossa meta, a gente acaba fazendo essa dinâmica de fluxo de caixa para conseguir pagar você de maneira estável, né, e você ter aquela expectativa de sempre receber, né, o CDI mais 4. Tá? No ano, resultado por cotas de 13,04. Né? E a gente já distribuiu 12,47. Então ainda tem, né, um valor retido dentro do fundo ainda para ser distribuído, que a gente guarda exatamente, né, para fazer esse pagamento para você suave, né, de tal forma que você não sempre consiga receber, né, o seu rendimento e que aí você possa contar aquilo como se fosse um acréscimo de salário mensal para você. Tá? Então esse foi, né, basicamente, né, a performance, né, do nosso fundo, né, das 3 formas que eu gosto de falar: secundário, resultado por cota e o resultado contábil. Maravilha, Bruno. Não é por acaso que tem tantos cotistas novos chegando, a liquidez não para de crescer. Nós temos um fundo que ele tem se demonstrado estável ao longo do tempo, entregando resultados. Olha, esses percentuais, eles são incríveis. E isso não acontece por acaso, isso acontece porque existe uma série de medidas, de decisões que são tomadas no dia a dia da gestora que fazem com que no fim do dia esse dinheiro chegue dessa forma lá para o investidor. Então fala um pouquinho para nós sobre as ações de gestão que foram tomadas no mês de setembro. Perfeito. Não, maravilha. E esse mês teve bastante coisa aqui, né? Então acho que vale a pena detalhar isso aí para o investidor, porque a gente sempre preza pela transparência. Importante. Tá? Bom, esse mês o que aconteceu? Né? No mês anterior a gente tinha fechado com 26, né, ativos. Tá? Esse mês a gente acabou caindo para 25 ativos, mas eu já vou explicar por quê. Não foi uma venda que a gente fez, foi uma liquidação antecipada, eu já explico para vocês. Né? Basicamente o que houve foi 2, né, ativos nossos foram liquidados antecipadamente. Tá? Então, né, a empresa tem essa prerrogativa de liquidar antecipadamente o CRA, então 2 foram liquidados antecipadamente. Tá?
Então, né, se isso acontecesse, a gente teria reduzido para 24 papéis, mas incluímos um novo ativo também, tá? Perfeito? Com isso também, a gente acabou reduzindo nossa exposição, né, de 12 estados para 11 estados, tá, por conta dessas liquidações, mas logo a gente, né, reincrementa isso, tá? E mantivemos a nossa exposição ali em mais de 13 culturas, tá? Então, assim, o fundo, essas foram as principais, né, digamos assim, mudanças, né, no macro, né, do que aconteceu no fundo, tá? Mas passando um pouco mais de detalhes para vocês, né, de compras, né, fizemos basicamente compra em 2 papéis, reforçamos uma posição nossa que a gente gosta muito, que é a AP Agrícola, 9,2 milhões de reais, e compramos, né, um papel novo, né, que a gente acabou de originar, chamado Regional, né, uma revenda também, foi 900 mil reais, foi algo pequeno, né, porque a gente não tinha, né, caixa no fundo nessa época, acabamos comprando 900 mil reais, tá? Perfeito? Mas vendas, né, nós vendemos 11 papéis, que é aquilo que a gente, né, fala para vocês, né? A gente sempre busca, né, trabalhar o mercado secundário de forma a gerar um resultado, uma receita, né, adicional, né, para os cotistas, tá? E a forma de você fazer isso é vendendo, né, papel com compressão de taxa. E depois, como a gente tem um pipeline de originação aqui gigantesco dentro da Ecoagro, trazendo aqui novas operações no primário ou até mesmo comprando, né, operações, né, no secundário. Tá? Então, fizemos venda de 11 papéis que totalizaram 16 milhões de reais, somando, né, as liquidações, né, que houveram, foi mais 5,8 milhões, né, os dois juntos deu 21 milhões e 800, tá? Perfeito? Então, eu gerei, né, entrou caixa no fundo referente a essas liquidações, essas vendas, né, num patamar de 21 milhões e 800. Fiz 2 compras, né, que somaram aproximadamente aqui 10,1 milhão de reais, sobrou ali aproximadamente 10 milhões de reais ali no fundo de caixa. Só que, por que a gente fez essas vendas? Porque a gente já estava engatilhado com uma nova operação que é chamada Plantar, que logo na virada do mês, logo no início de outubro, a gente acabou comprando, né, 10 milhões de reais de Plantar. Então, olha só, fiz venda de 11 papéis, muito pulverizado, reduzi a concentração desses papéis no fundo, recebi um resultado ali de compressão de taxa e, além disso, coloquei para dentro, né, uma nova operação nesse patamar do dinheiro que sobrou da ordem de 10 milhões e meio, né, dessa nova revenda Plantar. Isso foi em outubro, né, não foi em setembro, por isso que você não vai ver no relatório desse mês, mas eu aqui no vídeo estou só querendo esclarecer para vocês a nossa estratégia, né? Então, esse caixa que foi gerado rapidamente foi consumido por uma outra operação aqui que já estava no pipeline e essas vendas acabaram gerando, né, um resultado ali interessante para o fundo pelo quesito de compressão de taxa. Perfeito? Então, essas foram as principais ações de gestão. Só para concluir, né, esse mês é um mês que não é um mês de grandes pagamentos de juros, né, dado a nossa tese de investimentos aqui desse FIAGRO. Tivemos 5 CRAs, tá, pagando juros, né, o que deu aproximadamente 1,86 milhões de reais. E 98 centavos por cota, menos do que a gente precisaria para pagar o rendimento que foi de 1,29. Esse é um mês que gerou algum resultado, né, nos ajudou a ter caixa para pagar o fundo, mas eu sempre preciso ter alguma coisa aguardada para conseguir fazer, né, os nossos pagamentos de CDI mais 4. Tá? Isso, né, esses CRAs que pagaram, né, foi em torno de, né, eles têm uma exposição hoje no fundo em torno de 20% do PL. Então 20% do PL do fundo basicamente pagou, né, rendimentos agora em setembro. Tá? Para fechar, né, no final, né, no final do mês de setembro, né, nossa carteira agregada, né, terminamos o mês aí com 187 milhões de PL, tá? Ativos, né, rentabilidade dos ativos, né, da ordem de CDI mais 4,98 e a rentabilidade dois ativos do agronegócio, dos CRAs, né, de CDI mais 5. Né? A diferença dos dois é o caixa, né, basicamente. Então, quando eu componho o caixa, né, foi para CDI mais 4,98 contra CDI mais 5. Tá? Então, basicamente, esses foram, né, os resultados. Foi dessa forma que o fundo fechou. Eu gostaria de terminar dizendo que, né, nós anunciamos, né, uma oferta de 200 milhões de reais, com lote adicional de 50 milhões. Tá? Essa oferta já está na rua, né, de acordo com o cronograma. Você cotista, né, tanto o cotista novo, né, quem nunca entrou no fundo, mas quem já está no fundo pode fazer suas reservas até o dia 31 de outubro, né, nas suas corretoras. Várias corretoras aderiram à oferta, tá? Então provavelmente sua corretora está lá com essa oferta, vai na seção de ofertas da sua corretora e subscreve, porque está muito interessante. Se você olhar a cota no secundário hoje, né, ela está sendo tradeada ali próxima dos R$100, 99 alto, tá? E o preço de subscrição, o preço pelo qual você pode comprar, se você entrar nessa oferta, é R$ 98,61. Então você tem uma diferença, você vai ter um benefício se você comprar agora, né, a R$ 98,61 contra o que está sendo negociado hoje aí no mercado, né, no mercado secundário. Tá?
E após essa oferta, né, só passando aqui um pouco para você, a gente fez todo um estudo, né, isso tem nos nossos materiais publicitários, que vão estar disponíveis aí na corretora na qual você vai fazer sua subscrição. Lá você vai ver que a gente vai incrementar esse fundo com mais 13 papéis, a gente inclusive vai ampliar um pouco a rentabilidade do fundo em 4 bips, tá? E vou continuar conseguindo manter a nossa meta de CDI mais 4. Tá? A nossa perspectiva é continuar pagando CDI mais 4 após essa oferta. Bom, com isso, né, eu dou por encerrado aqui a parte de alocação aqui do fundo, gestão do fundo. Eu queria passar a palavra aqui para o Antônio, nosso economista-chefe, para falar um pouquinho o que a gente vem discutindo aqui de cenário macro e cenário agro, tanto Brasil quanto mundo. Por favor, Antônio, a palavra é sua. Maravilha, Bruno, que bom. Parabéns mais uma vez pelos resultados, muito bacana. Pessoal, eu queria começar com uma preocupação que nós temos, e a gente discute muito isso aqui na gestora. Nós não podemos evitar crises, mas nós temos que olhar para as possibilidades delas acontecerem e pensar dentro da gestora o que fazer se eventualmente nós tivermos. E nós estamos dividindo hoje com vocês uma preocupação que eu quero trazer aqui neste gráfico. Esse gráfico aqui mostra os títulos de 10 anos do Tesouro Americano. Observe que ele chegou a bater 5 pontos. Gente, será que é normal bater 5 pontos? Será que bater 5 pontos é uma expectativa do mercado que está tradando o título lá nos Estados Unidos, uma expectativa positiva? A última vez que isso aconteceu foi em 2007, antes da crise de 2008 e 2009. Nós não estamos aqui dizendo que vai ter uma crise do mesmo tamanho, maior, menor. O que nós temos que ter clareza é que o cenário não é bom para o ano que vem. Não é bom. Se fosse, os títulos não estariam em 5 pontos. Então nós precisamos ter essa visão de que a economia mundial como um todo, ela tende a passar por algumas dificuldades, e ainda bem que o agronegócio pelo menos cresce a taxas bem acima da média do mercado, e mesmo nas grandes crises que nós observamos desde a década de 70, em nenhuma delas houve queda na demanda por alimentos. Então, lógico que isso não, agro não é hedge, agora é um navio bem maior, que mesmo quando as águas estão turbulentas, ele não balança tanto como outras possibilidades de investimento. Então, nós estamos preocupados e temos que dividir essa preocupação. Se vai dar crise ou não sei, ninguém sabe, ninguém tem bola de cristal. Agora, o risco ele é muito grande. A economia americana ela está a todo momento saindo novos indicadores, seja vindo do emprego, seja da própria inflação, seja os PMIs, sejam os indicadores de atividade, como o PIB, que saiu agora quando a gente grava esse vídeo do terceiro trimestre, todos mostram um aquecimento muito grande na economia americana. Os Estados Unidos precisa aumentar os juros. E parece que o Fed, às vezes, ele dá alguns sinais de estar perdido, como por exemplo, o presidente do Fed, o Jerome Powell, chegou a dizer que, já que os juros estão altos no mercado, então ele, Fed, não precisa subir os juros. Isso é mais ou menos como nós aceitarmos que o rabo abane o cachorro, ao invés do cachorro abanar no rabo. Então, isso demonstra uma certa... O cara está perdido, essa é a impressão que passa. Sim, embora a gente saiba que eles não estão perdidos. Eles têm um mega de um problema no sistema bancário americano, que à medida que sobe mais os juros, aumenta o risco no sistema bancário. Então é uma situação complicada, delicada e com a qual nós teremos que lidar. Agora fica aqui a nossa preocupação. Somado a esses juros caros nos Estados Unidos e essa elevação no mercado dos títulos de 10 anos, nós estamos voltando a observar uma elevação da inflação no Brasil. O IPCA vem acelerando e aquelas leituras no nível do atacado estão acelerando ainda mais. E quando a gente olha juro lá fora é alto, podendo subir, e se não subir vai ficar alto por muito tempo. Nós aqui dando alguns sinais de inflação voltando. Será que nós conseguimos manter esse ritmo de 0,5 ponto da taxa Selic até atingir o juro neutro, que é lá nos 8,5%?
Não sei. A próxima reunião do Copom, eu não tenho a menor dúvida que vai cair 0,5%. E por que eu não tenho dúvida? Porque está escrito na ata. Não é uma projeção nossa. Isso está escrito na ata. Eles escreveram. Então, o que eu devo esperar? Que vá ser cumprido aquilo que estava na ata. Então, a próxima reunião, 0,5 ponto de queda. Agora, as reuniões de 2024, a gente já começa a ter uma certa dúvida. Até porque vamos ter que monitorar o fluxo cambial, existe uma série de questões. Afinal de contas, já estamos com o câmbio acima de 5 de novo. E agora, vindo aqui para a nossa questão do agro, pessoal, eu quero aqui dividir também algumas informações importantes. Primeiro, vamos começar com os Estados Unidos, que está terminando a sua safra. Estados Unidos vem a cada relatório do USDA reportando uma expectativa menor da produção de soja por lá. Não é para menos, afinal de contas, o desenvolvimento da safra lá não foi nada bom. Eles passaram por problemas de seca bastante severos e ainda estão enfrentando. Os Estados Unidos deve ter uma safra, seguramente terá, porque já vai mais de 60% colhido, significativamente menor do que aquilo que se esperava lá no início do ciclo. Mais de 10 milhões de toneladas eles deixarão de colher em relação à expectativa inicial. Vindo aqui para o Brasil, nós estamos num ritmo de plantio bastante avançado. Ok, é verdade que tivemos temperaturas muito altas lá no centro-oeste, períodos mais secos, no sul excesso de chuvas, e isso atrasou um pouquinho o plantio. Agora nós temos uma janela ideal, e dentro dessa janela ideal o plantio está acontecendo numa boa. Trouxe umidade para o centro-oeste, se plantou no centro-oeste. Diminuiu a umidade no sul, se plantou no sul. Nós estamos com um ritmo de plantio muito bom no país. Nós não temos nenhuma expectativa de perda de produtividade, pelo menos por enquanto, em virtude de plantio. As coisas estão indo bem. O que nos preocupa, na verdade, é o baixo índice de venda. Os produtores têm um nível de venda ainda muito baixo, está em 20,7% no mês de setembro. No ano passado, ou seja, a safra 24 está com 20,7% já vendida. Nessa mesma época do ano, no ano passado, aí no caso a safra 23, já estava 24%. No ano retrasado, estava 29,9%. Ou seja, nós temos que acelerar esse ritmo. Agora, a notícia boa é que está acelerando. O mês de setembro subiu de maneira bem significativa e nós acreditamos que agora em outubro nós vamos estar nos mesmos níveis do ano que vem. Só que hoje nós temos 129 milhões de toneladas de soja para vender, o que é sem dúvida um desafio logístico, dada a nossa qualidade da nossa infraestrutura no Brasil, que todos nós sabemos que ela não é adequada ao tamanho do nosso crescimento, ao tamanho das necessidades de um setor que entrega um PIB de 12%, 13%, que é o que vai acontecer em 2023, nós poderíamos ter uma infraestrutura melhor em contrapartida, né? Mas enfim, é o que temos. Para terminar, pessoal, eu quero dizer que a questão do milho está numa situação muito semelhante, lá nos Estados Unidos encerrando produção, menor do que se esperava. Aqui no Brasil, a primeira safra já vai quase toda ela plantada, tudo certo. E quando nós olhamos o risco do produtor ter prejuízo para o ano que vem, nós estamos ainda numa situação bastante confortável. Os preços que são hoje ofertados no mercado para travar para o ano que vem, eles são bem acima dos break-evens que causam problema, né? Quais são eles? Por exemplo, nós calculamos que a R$ 85 é um break-even para o produtor pagar todos os custos, não ter nenhum motivo para inadimplência e cobrir as suas depreciações, não ter problema com o investimento. Quando nós tiramos as depreciações, esse break-even cai para 79. Hoje nós temos ofertas aí que vão de 120 a 145, 148 reais em algumas regiões mais próximas dos portos. Então, temos uma chance bastante significativa de ter uma safra do ano que vem, apesar de preços mais baixos,
ela manter os níveis de margens. Mas nós precisamos aumentar mais o nível de venda futura, o que acreditamos que vai acontecer nos próximos meses. Então, pessoal, isso que nós preparamos para complementar a fala do Bruno sobre a gestão do fundo, e nos encontramos tanto com vocês, telespectadores, com você, Bruno, aqui para gravarmos o vídeo no mês que vem. Maravilha, Antônio, muito obrigado aí pelas suas considerações, né? Acho que foram considerações aí importantes, né? O agro já passou pelo pior momento, né? E agora tudo indica que estamos numa situação bem mais confortável, tá? Então isso é muito interessante passar para os investidores. Do outro lado, o macro não está assim, né, tão positivo, né? Tanto aqui no Brasil quanto lá fora. Tem alguns riscos, principalmente relacionados aí à taxa de juros, né? E até onde essa taxa de juros vai lá nos Estados Unidos, e aqui até onde a nossa taxa vai cair também. É algo que a gente vai continuar monitorando e continuando alerta, até porque o nosso fundo é CDI+, então é importante a gente estar olhando aqui para essas variáveis, mas você trouxe, acho que, tranquilidade aqui, pelo menos no setor agro, aqui para os nossos investidores. Bom, isso posto, né, eu quero agradecer a todos os nossos investidores, a todos os nossos ouvintes, diletantes do agronegócio, e até o nosso próximo encontro no mês que vem. Muito obrigado.